eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Esse é o segredo do ano do sucesso. Nós estamos falando de sucesso, mas não será só sucesso. Nós vamos ter lutas, nós vamos passar por momentos difíceis, ou não? Ou você acha que vai ser o bem bom 365 dias? Não. Tem dia que você não vai acordar bem, tem dia que você vai ter um problema, tem dia que você vai receber lá uma carta de demissão, tem dia que você vai receber lá uma notícia ruim, mas isso não é para você desistir, isso é para você entender que você não está sozinho e tem um Deus na sua vida. O segredo disso, de um ano de sucesso, não é como o mundo espera. O segredo de um ano de sucesso é como Deus planeja para a gente. Quando Deus chama Moisés, ele tem esse entendimento de que nada vale se Deus não estiver com ele. Amém? Não adianta você ter um carro zero se você não tem Deus dentro desse carro. Você pode perdê-lo. Não adianta você ter nome que tem uma família se Deus não está dentro dessa casa. É só uma família vazia. Tem muita casa que você entra, tem tudo, mas são só móveis. São pessoas de costa uma para outra, brigadas, sem se falar, sem se conversar, porque falta da presença de Deus. Ou seja, você pode ter tudo, mas se você não tem a presença, você não tem nada. Você pode ter tudo, mas sem a presença, é nada mais que ilusão. Você pode olhar e pode dizer: apóstolo, eu conheço pessoas que as suas casas são riquíssimas, são lindas, são lugares deslumbrantes, muito bonito, mas não tem presença lá dentro. Muitas vezes as pessoas só nos mostram aquilo que elas querem que nos vê. E hoje, quando você pega o celular, ninguém tira foto de feio. É ou não é? Quem já saiu na foto aí? Você que não saiu, acho que fosse bom era você levantar a mão. Quer que eu vou falar agora? Quer ver você levantar? Quem já saiu numa foto aí? É porque você é bonito. É ou não é? Ninguém tira foto de feio. Ou tira? Você chega numa coisa feia e fica batendo foto? Claro que não. Quem tira foto de coisa feia? Ninguém. A não ser se for para falar do feio. Mas mesmo assim tem que tirar. Então, as pessoas mostram só as coisas bonitas, mas não mostram seus problemas. Não mostram o que elas estão passando aqui dentro. Eu não sei se você já viu falar de pessoas que em estado de depressão começam a se cortar. Por quê? Porque elas não conseguem ver a dor da alma, então elas têm que materializar essa dor em alguma coisa. Está dando para entender? Então, sem presença, Moisés ele começou a entender o seguinte: Deus, o Senhor quer que eu vou para uma terra que mana leite e mel. Essa terra é como se fosse hoje o nosso Samuel. Era a bênção da vida deles. Era um milagre que eles estavam esperando. Eles só viviam chicoteados, humilhados, passando por uma situação difícil. Quando Deus fala que vai levar eles para uma terra abençoada, era o Samuel nascendo. Mas Moisés começa a entender: peraí, não adianta Samuel nascer se o Senhor também não estiver no meio. Adianta? Eu sei que quando a gente recebe o gosto do sonho, ele é maravilhoso. Mas se Deus não faz parte dele, não serve para nada. Amém? Um bom casamento não é o que você gasta milhões para casar, é o que Deus está presente. Um bom relacionamento é o que Deus está presente. Uma boa família é o que Deus está presente. Uma boa vida é aquela que Deus faz parte. Não importa que a tua casa seja a menor, a mais humilde, a mais simples. Se tem presença, o ruim fica bom. Quem está me entendendo? O lugar, as pessoas dizem: esse lugar é ruim. Não, o lugar pode ser ruim sem presença. Com presença, ele se ilumina. Deus faz a luz naquele lugar. E Moisés, entendendo tudo isso, ele diz: espera aí, o que adianta eu ter tudo aqui, mas lá dentro não ter a presença? Então olha o que Moisés fala. Só vou mostrar aqui porque não é isso que eu vou pregar, não, já vou mandar você abrir a Bíblia. Ó. Ele diz assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Fala aí para quem está do seu lado:
sem presença, sem Deus, não se mova. Porque quem anda sem Deus, está sozinho. Amém? E às vezes a gente quer carregar a vida com a força do braço. A empresa com a força do braço. Os negócios com a força do braço. Não, eu acordo cedo, eu posso, eu faço, eu consigo. Eu sei que muitos conseguem por um tempo. Porque chega uma hora que o emocional se esgota. A presença se acaba, a força se vai. E a gente precisa dessa presença na nossa vida. Olha, ele disse, não nos faça subir desse lugar. Porque sem a tua presença, Senhor, quem que eu sou? Para onde eu vou? O que adianta uma terra que emana leite e mel, se essa presença não está na minha vida? Nós queremos que o Senhor vá junto. E a presença de Deus, hoje, essa que está aqui. Essa que está aqui. Ela não quer simplesmente que o pastor suba aqui e diga, olha, Deus vai mudar a sua vida, vai fazer isso, vai te dar um casinho, um carrinho, vai te dar um negocinho. Mas no final, quando Deus vê tudo aquilo que Ele te deu, Ele olha e Ele ficou lá atrás, e Ele não está aí dentro da sua vida. Então o segredo de um ano de sucesso é começar o ano na presença de Deus. Amém? Trazendo essa presença para dentro da sua vida. E começar o ano na presença de Deus não é estar na igreja, é estar com a presença dentro de você. É a presença de Deus de uma maneira como nunca esteve. Em tudo que você for fazer. As prioridades da sua vida. Ou seja, esse ano, não coloque Deus para trás. Deixe Deus estar na sua frente. Deixe Deus trabalhar a seu favor. Confie mais, acredite mais. Veja mais com os olhos da fé. Encha-se mais. Venha mais para os cultos, participe mais da palavra, participe mais da sua igreja, se involucre mais. Sabe por quê? Porque quanto mais você colocar essa presença dentro de você, mais sucesso esse ano você vai ter, mais bênção Deus vai te dar. E Deus não está trazendo você para encher a igreja, porque na sua falta Deus manda outro. Deus está dizendo o seguinte: Deus não quer você para fazer números, Deus quer você para cada dia mais, você não se esvaziar dessa presença que te leva a ser um abençoado, uma abençoada, ser alguém feliz na face dessa terra. Amém? Faça diferente. Não deixa teu sono, não deixa a preguiça, não deixa o diabo convencer você que fazer para Deus é demais. Porque o que Deus faz por nós, se nós tivéssemos que pagar, jamais com o nosso tempo pagaríamos a misericórdia dele na nossa vida, as bênçãos que ele tem sido. Faça mais, doe-se mais. Isso é trazer a presença para dentro da sua vida. Amém? E quando você traz a presença, quando a presença de Deus está, a primeira coisa que Deus faz, quando você decide pela presença, e não começar sem presença, em não andar sem presença, diga liberdade. Deus te liberta. Amém? Sabe qual é o primeiro passo quando a presença de Deus está na sua vida? Você tem liberdade. Tem gente que diz assim, não, crente é oprimido. Crente é fanático, vive na igreja, vive preso a uma doutrina. Não. O crente cheio de presença, ele não vive sob doutrina, ele vive diante do Espírito Santo. Está entendendo? Sim ou não? Ele não tem lei, porque a lei dele é Deus. Quem governa a alma dele é o Espírito Santo. Ele sabe que roubar é pecado, que matar é pecado, então ele sabe como ele conduz a vida dele. Então, você vê que a primeira coisa que Deus quer fazer é trazer liberdade. Mas o que o mundo diz? O mundo diz que quando você vem para a igreja, quando você está na igreja, você está virando fanático, você está doando o seu tempo à toa, e na verdade Deus está dizendo, não, o mundo não conhece a liberdade que eu tenho. Você está com a Bíblia aí? Então, diga assim comigo, primeiro passo, apóstolo, para quem tem presença, é encontrar liberdade. E eu vou te explicar essa liberdade. Abra comigo a sua Bíblia, se você a trouxe. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo capítulo 3, versículo 7.
Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Quem já encontrou aí, diga amém. Coloca a sua mão sobre a palavra e diga: Senhor, fala comigo nessa manhã. Use essa palavra, porque ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Olha o que diz aí, ó. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Diz assim, ó. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exastores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferizeu, do eveseu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimidos. Amém? Olha o que Deus fez. Quando o povo começou a clamar pela presença, o povo estava vivendo escravo, na escravidão. O povo estava vivendo uma vida completamente oprimida. Era a opressão sobre opressão. E Deus falou: olha, quando eu ouvi o clamor deles, quando eles chamaram pela minha presença, então eu desci. Quando você decide pela presença de Deus na sua vida, a primeira coisa que Deus decide por você também é lutar por você. Ele não te abandona, Ele não te esquece. Então saiba que quando você decidir pela presença, você está ganhando um aliado, Deus. E Ele vai ser aquele que vai descer para defender você dos egípcios. Apóstolo, mas quem são os egípcios? São os problemas que se levantam contra a nossa vida. Os vícios, as drogas, bebida, as brigas, as discórdias, as coisas malignas que o mundo impõe na nossa vida. Ou seja, Deus não quer te ver oprimido. Você é filho. Deus não quer te ver com a corda no pescoço, entrando no supermercado, olhando e não podendo comer aquilo que Deus quer que você coma, aquilo que você quer que você vista. Sabe como comia-se os egípcios, o povo de Israel? Aquilo que os egípcios davam para eles, e não o que eles desejavam. Comiam restos, cebola, alho, o que sobrava. O trabalho era escravizante. Eles trabalhavam, mas não para eles, para os outros. Enriqueciam as outras pessoas. Quando a Bíblia fala dos egípcios, está falando de uma classe de pessoas que humilhava o povo de Deus. Quem é de Deus aí? Quando você decide por presença, quando você decide pelo Espírito de Deus na sua vida, a primeira coisa que Deus faz é descer para lutar pela sua liberdade. É para que você seja liberto, livre dessa opressão. É para que você não trabalhe para os outros, ou quando trabalhe para os outros, enriqueça você. É para que quando você vá comer, você coma, beba e regozije do fruto do seu trabalho. É a abundância de Deus na sua vida. Ao contrário do que o mundo diz, que Deus oprime, que Deus ele aprisiona. Não, Deus liberta, Deus te dá liberdade de você ter a melhor casa, de você ter o melhor carro, de você viver a melhor vida, de você experimentar o que de verdade é viver longe da opressão daquele que veio para roubar, matar e destruir. Quantos estão me entendendo? O benefício de quem tem presença é liberdade, é ser livre. O benefício de quem traz a presença. Por isso que Moisés dizia: se o Senhor não vai, Deus me livre. Porque se eu caio na mão dos meus opressores, quem vai me livrar? E tem opressão na nossa vida que ela só sai se Deus tiver. Amém? Tem guerra na nossa vida que você não vai vencer por vencer. Você vai vencer porque Deus vai guerrear elas por você. Então,
Veja, se você quer esse ano, um ano de liberdade, um ano em que quando a opressão bater na sua porta, você tem um guerreiro lutando por você, que desceu. Sabe o que Deus falou? Deus falou assim, eu estou aqui no meu trono. Receba isso aqui, só para você, Tá saindo, tá vindo lá do céu, Tá descendo fresquinho aqui nessa manhã, Presta bem atenção, Deus está dizendo, se você decide pela minha liberdade, pelo meu espírito, eu vou descer do meu trono para lutar por você esse ano. Sabe por que Samuel vai nascer? Porque o que era impossível vai se tornar mais fácil. Deus desceu. Deus está descendo do céu. Esse ano é ano que Deus vai descer do céu para lutar pelos seus, para lutar por aqueles que decidiram trazer a presença dEle para dentro da sua vida. Aí fica mais fácil. Aí a gente vai conseguir vencer coisas que não vencia. Tem gente que vai dizer, como é que Samuel nasceu? Era impossível. Você era estéril, você não fazia nada, não produzia nada, não tinha nada. E Deus está falando, escolheu por mim. Escolheu por mim. Coloquei ela do lado lá, resolvi descer. Que coisa mais maravilhosa que isso. Agora, veja, Deus não desceu enquanto eles não chamaram. Enquanto eles achavam que a vida estava boa, que comer alho era bom, que comer cebola era bom, que viver apanhando era bom, que a opressão era boa, ficaram lá 400 anos. Só isso. Agora, eu não tenho 400 anos para esperar. Eu não tenho mais nem um dia. Eu não quero mais nem um dia viver debaixo do jugo, ou viver debaixo da escravidão do Egito, do diabo, seja de quem for. Sabe por quê? Porque eu conheço um Deus que quando eu chamo por Ele na minha vida, Ele desce para me defender. Deus está descendo por vocês, por mim, por todos, apóstolos, não posso dizer, porque tem pessoas que não querem presença. Não é verdade? Agora, quem escuta muito bonito tudo isso que você ouviu até agora? É muito bonito. Mas Deus vai continuar. Não basta só dizer, eu quero a presença. Se fosse assim, seria fácil. Eu vou mostrar para você como você alcançar essa presença. Como você ter essas bênçãos proféticas de Deus na sua vida. Então, só quero que você não esqueça que Deus não quer opressão. Ele quer te libertar, ser livre. Por exemplo, eu quero convocar toda a igreja para não faltar esse ano nos cultos de sexta-feira. Por quê? Não é para expulsar demônio, não é para lutar contra demônio. É porque quando você luta pela sua libertação, pela libertação da sua casa, pela libertação da sua família, Deus desce para defendê-los. Amém? Então veja, primeiro benefício, não esqueça, liberdade. Amém? Pode ter um vício, Deus vai te libertar. Chama pela presença, que no lugar do vício Ele vai colocar o Espírito dEle. Apóstolo, eu estou passando por isso. Deus vai descer para lutar em favor das suas guerras, seja elas qual for. Quantos entenderam? Agora diga comigo, segundo, não adianta você ser livre e não ter direção. É ou não é? Imagina que Deus te deu um carro 2027 que vai sair ainda, carruagem celestial, ar-condicionado, automático, e Ele diga assim para você: você vai pilotar esse carro agora. Não saiu ainda? É elétrico porque é o que a gente tem: álcool, diesel, gasolina, elétrico e o Luiz 15, né? E a gás. Tem Luiz 15 também, não tem? O senhor conhece? O senhor que é mecânico? Não conhece o carro Luiz 15? É fácil. É Luiz dirige, 15 empurra. Tem. Luiz vai manejando e 15 vai empurrando o carro para andar, que o bicho não anda nem.
Rapaz do céu, tem esses tipos tudo. Mas esse que Deus está te dando, ele é especial. Mas ele vai falar para você, ó, você vai dirigir. Você entra dentro do carro e você fala assim, ó, como é que faz? Se vira aí. O que você acha que vai acontecer? Você não sabe para onde vai. Perigoso você estragar o projeto, sem direção. Assim também é o que Deus está dizendo. Não adianta Ele te dar liberdade, se Ele não dirigir a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Por quê? Porque na liberdade você vai tacar, você está livre, você não está mais oprimido, você está feliz, você está alegre. O que você vai fazer? Você vai ver o ponteiro do carro marcando 600 por hora, você vai ligar o turbo e vai acelerar. Ou não vai? Vai ou não vai? Você está vendo que a nave é boa, que o negócio é bom, e você vai dizer, agora ninguém me segura. Só que aí que está o problema. Se você não tem direção, você vai bater. Vai se arrebentar. E vai dizer, poxa, mas Deus não estava comigo. Deus está dizendo, não adianta liberdade sem direção. Calma aí. Eu vou te dar liberdade, mas eu tenho que estar à frente, guiando você em tudo que você faça. Por isso que esse ano é o ano da liberdade, mas tem que estar acompanhado pela presença, que é a direção de Deus na nossa vida. Você está com a Bíblia aberta ainda? Quer que eu te mostre? Corre um pouquinho para frente aí. Êxodo 13, 21. Olha o que diz aí, ó. Posso ler? Êxodo 13, 21. Diz assim. Acharam? Olha lá, ó. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse, de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante à noite. Olha só, Deus está dizendo, ó, esse ano eu tenho que ser a sua coluna de fogo. Nas suas noites eu tenho que iluminar as suas noites. Nos seus dias eu tenho que ser a nuvem que não vai deixar o sol te desgastar. Sabe por quê? Porque Deus não quer nenhum dos seus filhos se perdendo em sua liberdade. Deus quer que você seja liberto, mas guiado pela presença dele na sua vida. E quem é guiado pela presença não tem medo de liberdade, porque Deus está de dia e de noite guardando a vida deles. Amém? Então veja, quando você escolhe ir para um ano com a presença, você está escolhendo ser livre, liberto das opressões e dirigido por Deus, guiado por Deus. Vê que quando eu preguei aqui um tempo atrás sobre a alma e o espírito, quando a alma ela não tem governo, quando Deus não governa a nossa vida, imagina o que é a nossa alma está passando por um problema, quer encher a cara de cachaça. Alguém te tira do sério, quer dar uma porrada. Ou não é? Sim ou não? Você está passando por um problema, você quer resolver com a força do braço. Você está enfrentando uma luta, você acha que vai morrer. Olha como é que a nossa alma pensa. Sem governo, sem ter a direção, mas com a direção, você para e você diz, espera aí, não vou sair debaixo da nuvem que me guarda, eu não vou sair debaixo da coluna que me protege, eu vou esperar em Deus. Então você vai viver o melhor ano. É por isso que o Samuel, que está sendo gerado, ele não está só sendo gerado, Deus está preparando tudo, para quando ele sair, ele vir com liberdade e direcionamento, para que você faça. E não importa o que você viveu lá atrás,
Não importa quantos anos você serviu o diabo, não importa quantos anos a depressão pegou você, não importa quantos anos você passou por lutas, ou quantos anos você viveu afastado de Deus, ou até mesmo sem Deus, não importa os seus erros. Eu não estou aqui para falar do que passou, porque Deus não está falando de passado, Deus está falando do que você vai ser daqui para frente. Deus está falando do que Ele quer que você seja, com a decisão que você quer tomar. Amém? Claro que tudo isso que eu estou falando, quem achou muito bonito? É maravilhoso, não é? Imagina que gostoso, liberto, livre e direcionado por Deus. Mas tem mais. Fala assim, terceiro benefício: liberdade, direção, mas sem aliança, Deus não trabalha. Amém? Fala assim, Deus não trabalha com solteiros. Ixi, quem não casou ainda está perdido. Não é esse solteiro que você está pensando, não. Deus não trabalha com solteiros. Tá a Beatriz, que faz 25 anos que não casa, ela já falou, agora pronto. Agora já acabou. Deus trabalha com quem casa com Ele, com quem fecha uma aliança. Sabe por que eu estou dizendo solteiro? Entenda, não estou falando do solteiro. Eu estou dizendo que quando a gente é solteiro de Deus, nós somos pessoas sem compromissos. O solteiro tem compromisso? Ele tenta botar aquela aliança de compromisso, aquela coisa furada, sabe o que é? Não tem? Quando você está namorando, eu vou botar uma aliança de compromisso. Isso aí vale alguma coisa? Vale ou não? Vale o quê? Põe aliança de compromisso, vale o quê? Não tem compromisso nenhum, não está casando, não está pagando conta, não está dormindo junto, não está vendo, não está assumindo responsabilidade. Agora põe essa aqui para tu ver. Rapaz, isso aqui arranca o couro, gente. Não é verdade? Quando eu vejo, apóstolo, abençoa minha aliança de compromisso, eu falo, coitado. Oh Jesus, quando mudar de cor, quando essa aliança mudar de cor, meu Deus do céu. E eles vêm com um compromisso com as alianças que parecem uma roda de carro, já viu? E anda assim, pesado. Minha namorada. Aí, quando passa para essa, quando passa para essa, está um mês que quer separar. Não sabia que era assim, não sabia que era assim. Como você achava que era o quê? Agora você tem responsabilidade. Não pode trair. Trair não pode nunca, mas você tem uma esposa, você tem um marido. Você tem que ser fiel, ser compromissado, responsável. Antes você ia lá jogar bola, agora você tem que falar, ô amor, posso jogar bola? E aí quando fala não, aí você tem que dizer, sim amor. Não queria mesmo, era só para... Não é verdade? O compromisso, você tem que ter aquela cumplicidade, carinho. A pessoa, ela tem que entender que um dia o outro vai acordar doente e você tem que cuidar. Ou não? Ou você olha, acordou doente, morre peste. Morre que ainda vou vender aliança. Mas está assim. Sem presença não tem compromisso. E com a presença, quando eu digo que Deus não trabalha com solteiro, é porque Deus, quando Ele nos chama, nós chegamos como solteiros, mas Deus quer casar conosco. Casar, que eu estou dizendo, Deus quer ter uma aliança de intimidade comigo e uma aliança de intimidade com você. Por quê? Porque Ele vai cumprir a parte dele em ser fiel. E nós precisamos ser fiel com Ele também. Não adianta você dar dízimo quando tudo está bem. E quando está tudo ruim, você não dá dízimo. Imagina se você só vai servir o seu marido quando ele está bem. Quando ele briga com você, você sai traindo ele? Ou não? O marido chegou em casa de cara torta, não te obedeceu, você vai trair ele? Ou vice-versa? Não. Então a gente não dá dízimo só quando está bem.
quando está sobrando, é fidelidade. A gente não pode só não falar palavrão quando está na igreja, em casa também não pode. Porque a gente é fiel a Deus. Ou quando você vai trabalhar, em casa você é fiel, mas no trabalho você é infiel. Não entendi. Ah, não? Tem que ser fiel em casa e no trabalho também? Tem. Você vai deparar com pessoas que você vai precisar demonstrar sua fidelidade. Ou não? Você está andando na rua, tem um monte de homem mexendo, um monte de mulher mexendo. Ou não? E você tem que demonstrar sua fidelidade. Não, peraí, eu sou casado. E o diabo sabe. Parece que isso aqui é adorno para procura. Porque parece que as pessoas querem quem tem o quê? Porque tem compromisso. Porque a pessoa sabe que quem não tem compromisso não vale nada. Não tem valor. Quem tem compromisso vale muito. E é por isso que o diabo quer destruir. Por isso que o diabo quer acabar. Por isso que o diabo odeia aliança. Por isso que o diabo, não estou falando disso aqui não, estou falando de aliança, de compromisso, de fidelidade, de entrega, de quando você anda de verdade em obediência. Por isso que aliança no mundo não vale muito não. Você lembra que antigamente era no fio do... Vamos escrever um novo tempo da nossa vida. Vou te dar o teu direcionamento. E só que ele está dizendo também o seguinte: encerra a palavra e diga para eles a cereja do bolo. Posso dizer? Você tem certeza? Tem certeza? Não vai ficar aborrecido? Vou te dar a cereja do bolo. Você entendeu que nós precisamos ter liberdade, direção e aliança. Agora Deus está dizendo para você: a cereja do bolo vai vir aqui. O mais gostoso de tudo você vai ouvir aqui agora. Só que é muito perigoso. Porque agora toda a responsabilidade vai ser passada para você. E não é o pastor não. É o próprio Deus que vai passar para você toda a responsabilidade do que eu preguei aqui para você agora. E eu preciso alertar você, cuidado com o que você vai ouvir aqui. Porque isso tem duas coisas. Você pode abortar todos os seus sonhos, os seus Samuéis. Como também você pode viver coisas que você nunca imaginou viver, que Deus está escrevendo nessa tábua hoje, do nascimento do seu Samuel. Amém? Quer que eu leia? Posso ler? Bora lá? Pega a sua Bíblia, vamos lá. Deuteronômio. Lá na frente, corre um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Posso ler? Quem já achou aí, diga amém. Olha que ele diz assim, 30:15. Coloca a sua mão mais uma vez sobre a palavra e diga: Senhor, que o meu coração possa compreender o que essa palavra vai dizer, e eu entendê-la de maneira que eu decida o melhor para mim. Olha o que diz aí, vê que proponho que dia? Hoje, vida e o bem, morte. Então Deus está dando uma proposta. Se você quiser continuar vivendo oprimido, sem direcionamento, é uma proposta. As três coisas que eu te falei é uma proposta que Deus está te dando. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passará para possuí-la. Olha o que ele está dizendo.
Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Ou seja, hoje Deus está abrindo um portão no mundo espiritual. Amém? Que dia que é que Ele está abrindo? Pô, se quem não vê hoje, vou repetir, hoje Deus está abrindo um portal. Já viu aqueles do filme que abrem uns portal que as pessoas vão lá para o futuro? Deus está escrevendo hoje uma nova história da nossa vida. Está aberto um portal assim, ó, imenso. E só pode passar por ele quem hoje toma uma decisão. Então essa porta vai se fechar, apóstolo? Vai. Porque de acordo com a sua decisão, você vai dizer para Deus se você quer tocar o seu ano sozinho, ou se você quer entrar o seu ano da maneira que Ele está propondo para você. O que é propor? É uma proposta. Uma proposta não quer dizer que você precisa aceitar. Por isso que eu disse que é muito perigoso o que eu ia falar aqui. Você pode continuar do mesmo jeito. Você pode vir cambaleando do mesmo jeito. Você pode continuar como você é, da mesma maneira, mesmo tempo, mesma coisa. Você pode ser a mesma pessoa, do mesmo jeito, do jeito que você vem buscando a Deus. Pode ser igual, você não precisa mudar nada. Mas Deus está dizendo, tem uma oportunidade para você mudar. Você pode fazer diferente. E às vezes a gente está tão no automático que a gente não reconhece que essa mudança precisa acontecer. E aí a gente não passa por essa porta. Então qual é o melhor jeito, apóstolo? Já que a proposta não está vindo minha, nem do homem, a proposta está vindo de quem? Será que ele falha? Pega a tua caneta espiritual, assina a tua proposta nessa manhã e diga, Senhor, o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que ir? Qual é a direção? É assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que vir mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que subir para o monte, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, pois assim vai ser. Assim, eu vou acordar de madrugada, eu vou fazer um jejum que eu não fazia, eu vou vir para o culto que eu não vinha, eu vou me dedicar um pouco mais. Sabe por quê? Porque esse ano vai ser diferente do que foi, porque eu estou passando por essa porta, que eu vou viver o melhor ano da minha vida. Ó, lá na terra a qual passa a possuí-la. Porém, o outro lado, tá? Se o teu coração e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro, que dia? Então diga, não tem como para amanhã, ou é hoje ou é hoje. A porta está aberta? Hã? Qual é o dia que eu tenho que tomar essa decisão? Qual é o dia? Posso pensar? Não, porque você já sabe. Deus já te falou. A porta está aberta, mas Ele está dizendo, é uma proposta. É pegar ou pegar. Ou pega ou larga. Se você quer viver um ano, hoje eu estou abrindo o portal celestial para você viver o melhor tempo da sua vida. Mas há uma proposta: se desviares e teu coração não quiser dar ouvido, fores seduzidos, te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente. Quem está falando isso? É o pastor? Hã? É o pastor? Perecerás e não permanecerá longo tempo na terra a qual vais. Cuidado. Nós temos prazo de validade. Tem pessoas que já estão com seu prazo de validade assinado. Nós temos prazo de validade. Então Deus está dizendo, olha, certamente não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus, diga comigo, os céus e a terra, hoje tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida, a bênção, escolhe pois a vida, para que viva tu e a tua descendência.
amando o Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque. É uma proposta. Lembra que eu falei que você ia sair daqui, que eu ia fazer uma oração com as 7 bênçãos proféticas de Deus? O número 7 da perfeição de Deus é o portal que está se abrindo. Aliás, está aberto diante de você. E eu te pergunto, faz uma análise. Analise a sua vida. Vê se vale a pena continuar do lado de fora. Faz uma análise. Analisa se continua levando a vida com Deus, empurrando com a barriga. Analisa a sua vida. Não precisa que você responda com palavras para mim, não, mas responda para você. A vida é sua. Eu vou entrar nessa porta. E sabe por que eu vou entrar nessa porta? Porque minha vida não tem sentido fora dela. Quando eu vivia fora dessa porta, o diabo oprimia a minha casa, oprimia a minha família, oprimia a minha geração que estava chegando. Eu vivia cachaçado, bebida, droga, vida errada. Andava um dia para viver o outro. Longe desse portal, longe desse Deus, eu era escravo de Satanás. E eu estou falando de mim, porque não tem quem possa falar mais de mim do que eu. Mas se você analisar você pode pegar o microfone e você vai falar também como é viver uma vida distante de Deus. Aonde o diabo te leva, as humilhações que ele já colocou você, os buracos que ele já te enfiou. Eu atendi um rapaz esses dias e ele disse: apóstolo, há uns anos atrás eu me desviei da presença de Deus. E sabe onde eu fui parar? Num prostíbulo. Eu louvava, eu cantava, e o diabo me levou na maior humilhação que eu podia imaginar. Quando eu entrei, que eu sentei naquela mesa, e eu ouvi aquelas músicas, eu ouvi o diabo cantando comigo e não ouvia mais o Senhor. Eu estou falando para você, está me dando nó na garganta, arrepio, vontade de chorar. Sabe por quê? Porque lá dentro daquele bordel ele dizia assim: eu via o diabo e não via mais a presença do Deus que eu servia. Quando eu acordava de manhã e dizia: hoje eu vou adorar a Deus na casa do Senhor, hoje eu vou buscar Ele. E eu perguntei para ele: mas o que te tirou da presença? Eu me aborreci. Com Deus? Não, com alguém. Com alguém. Conhecer o diabo empurrado por alguém é mais triste ainda. A gente não pode guardar nada no coração. Nada. Quando Deus mandou eu pregar essa palavra hoje de manhã para você, Deus falou: propõe para eles, porque eu estou abrindo essa grande porta. E não adianta ficar a gente falando do Samuel, 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 se o Samuel não vai ter uma direção, se o Samuel não vai ter uma liberdade, se o teu sonho não vai frutificar, e se você não quer ter uma aliança com Deus.
Se você não quer assumir um compromisso com Deus. Ah, não vou assumir um compromisso com Deus porque de vez em quando eu gosto de fazer umas coisinhas erradas. Mas nesse impasse de fazer as coisas erradas, a gente não vê o tempo passar. E quando olha lá na frente, a gente já deixou tudo para trás. 360 e poucos dias que estão vindo pela frente. Amém? Que Deus possa te honrar como nunca honrou. Mas eu quero orar por você que quer hoje, quanto? Fazer uma aliança com Deus. Como é essa aliança, apóstolo? Eu posso fazer por você ou não? Não. É você aí, 5 minutinhos aí. Você fechar os seus olhos e falar para Deus: hoje nós vamos fechar nossa vida junto. O Senhor vai na frente de tudo. Vou me esforçar um pouquinho mais. Não muda assim não, tá? Ó, ninguém muda assim não. Se você vê uma pessoa que mudou igual super-homem, desconfia. Mas você vai mudando um pouquinho nas suas atitudes, no seu jeito. Lá onde você trabalha, você viu que aquilo, você sabe que não agradou, você não vai mais fazer aquilo. Cada hora você vai mudando uma coisinha. E essa coisinha que você vai mudando, é Deus observando você. O seu desejo de ser uma nova criatura. E daqui a pouco, Deus vai convidar você para isso, ó. Para te desvestir. Sabe o que é desvestir? Deus vai trazer você e vai tirar sua roupa velha. E aí depois Deus vai convidar você para vestir você. Com a roupa? Quando você se batiza, Ele te dá uma nova criatura. E aí depois que Ele vestiu você, Ele vai dizer: agora eu vou te revestir. Com a presença dEle na sua vida, cheio do Espírito Santo, caminhando na presença. E é por isso que Moisés dizia: se a tua presença não vai comigo, não me deixe. Então essa oração é para você que não quer começar o ano sozinho. Glória a Deus. Vamos orar? Então fica de pé aí onde você está. Fecha seus